Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje eu estou no YouTube e Facebook. As pessoas que estão me vendo no Facebook, peçam que se inscrevam no canal do YouTube, DRA Maranta Ribas, porque nem sempre eu vou estar podendo, né, fazer as lives do Facebook, né, tá bom? Depois eu cumprimentarei as pessoas individualmente, as pessoas estão chegando, boa noite, quem está chegando. Eu vou hoje fazer uma live papuf, ou seja, eu já vou começar a falar para vocês, né, 10 passos para uma imunidade inabalável. Passo número 1, vamos lá? Estão prontas? Passo número 1, adotar uma alimentação baseada em plantas. Exatamente. É uma recente publicação científica da revista médica, né, da revista científica, desculpe, Nature, né, revela que, né, em fezes de pessoas que têm uma alimentação vegetariana estrita, quando eu falo em alimentação vegetariana estrita, eu falo uma pessoa que apenas alimenta-se do reino vegetal, portanto, tem uma alimentação baseada em plantas, né? Já que essa alimentação, né, além de baseada em plantas, ela também não contém industrializados, né? Praticamente não contém industrializados. Então, uma pessoa que tem uma alimentação mais pura possível, né, baseada em frutas, verduras, legumes, raízes, sementes, né, ela consegue, né, dentro da microbiota intestinal, né, ou seja, nas fezes, né, essas fezes elas foram estudadas, inclusive com o uso de engenharia robótica, né, para esse estudo, e foram comparadas fezes de pessoas que tinham uma alimentação à base de plantas com fezes de onívoros. O que são onívoros? São aqueles que comem ingredientes de origem animal, tá? Carne, frango também é carne, peixe também é carne, leite de origem animal e ovos também de origem animal, tá, gente? Então, foi feita essa comparação, né, entre os onívoros e os vegetarianos estritos, né, com auxílio de engenharia robótica, né, foram estudadas as fezes dessas duas populações e foi encontrado que nas fezes dos vegetarianos estritos, né, daqueles que faziam alimentação à base de plantas, 100%, essa microbiota era muito diferenciada, né, e algumas explicações plausíveis seriam pelo fato, né, essa microbiota intestinal, ou seja, das bactérias que abrigam o intestino das pessoas que fazem a alimentação baseada em plantas, né, modificar para digerir carboidratos complexos, digerir as fibras, né. Tudo isso também é relacionado a uma maior produção de todos os protetores intestinais, como a gente conhece, protetores da permeabilidade intestinal. A gente pode citar o butirato, né, como um dos principais, né, redução dos níveis de NaO, que é uma das substâncias aí produtoras implicadas na origem do colesterol, e, pasmem, foi encontrada uma substância, eu vou falar agora o português mais claro, nas fezes, no cocô dos vegetarianos estritos, que abriu o interesse da indústria farmacêutica, da indústria farmacológica, tão poderosa essa substância para a imunidade, uma substância que está sendo, inclusive tida como uma possível produtora de vacinas. O nome dessa substância é flagelina. Essa é uma substância, eu vou repetir, flagelina. E ela é uma importante descoberta científica publicada nessa revista, né, Nature, conforme eu falei, e está presente nas fezes dos vegetarianos estritos, ou seja, aquelas pessoas que fazem alimentação baseada em plantas, né? Plantas, vou repetir, legumes, verduras, raízes, frutas, sementes, né? Tá bom, gente? Então, você quer ter flagelina? Quer produzir uma flagelina sem precisar da indústria farmacêutica? Adote uma alimentação vegetariana estrita. Pronto, seu cocô muda. Isso é o que prova isso é provado cientificamente através da engenharia robótica. Gostaram dessa? Né? Então, gente, esse foi o passo número 1 para
uma imunidade inabalável, uma alimentação baseada em plantas. Legal? Gostaram dessa? Se gostou, me dá um like aí, gente. Ajuda o canal, ajuda o vídeo. Eu nunca peço isso. Hoje eu tô, sei lá, tô mais apimentada. Aí, número 2, né? Para a gente fazer uma imunidade inabalável. Pare de usar cloro para lavar verduras. Isso mesmo que você ouviu. Não use cloro para lavar verduras. Por quê? Porque você acaba com a sua microbiota. Você acaba com a sua microbiota intestinal. Tá, gente? A não ser que você seja uma pessoa que esteja fazendo tratamento para câncer, ou uma gestante, né, que seja suscetível à toxoplasmose, ou você tem alguma condição imunológica muito deficitária, aí tá tudo bem, né? Se você não tiver outra opção, mas desde que você tenha uma condição imunológica normal, não use cloro. Aí tá bom, Amaranta, mas o que é que eu uso? Bom, eu vou te dar duas opções. Primeira opção, mais barata, que tem em toda a farmácia acessível. Tintura de iodo a 2%, tá? Você pode usar a tintura de iodo a 2%, 5 ml para 1 litro de água e esterilizar, limpar lá suas verduras. Essa opção foi uma opção que eu particularmente usei muito tempo, deixei de usar. Por quê? Porque assim, às vezes que acompanho as minhas lives, você sabe que não tenho muita paciência com as coisas assim, no dia a dia. Não tenho paciência. Eu gosto de ser prática, porque eu preciso que as coisas fluam meio que rápido, senão eu não dou conta de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, o que eu fiz? Eu adquiri uma máquina de ozônio, que ela serve para ozonizar a água, não é uma máquina de ozônio para beber, nem é uma máquina de ozônio para o ar, é uma máquina de ozônio específica para legumes, verduras e frutas. O que eu faço? Chega, né, as minhas verduras, eu coloco dentro de uma bacia com água, ligo lá uma máquina uma meia hora, acabou, limpou, tá? A maioria das pessoas nem precisa fazer isso. Durante muito tempo eu não fiz nada, né? Na minha vida. Simplesmente, né, a gente colhe, né, lava com uma escovinha, porque colhido tem bastante terra, lava com uma escovinha para tirar a terra, lava debaixo d'água e acabou, tá? Mas se você quiser fazer uma higienização mais profunda, eu aconselho você ou usar tintura de iodo, né? Teste a alergia primeiro, faça o teste da alergia, passa no dedo e vê se não pipoca nada, e aí ou usa o iodo é bem barato, bem acessível, ou então investe aí na máquina de ozônio, tá? Passo número, vou repetir os passos, então. O número 1, que eu falei para imunidade inabalável, alimentação baseada em plantas, 100% plantas, tá, gente? O passo número 2, retirar o cloro da ionização dos alimentos, tá? O passo número 3, cuidado com produtos químicos, isso mesmo. Nosso corpo, ele desenvolveu-se ao longo de milhares de anos com plena capacidade de adaptação biológica, ou seja, com o tempo nós conseguimos elaborar a nossa imunidade para nos proteger de vírus, bactérias, fungos, parasitas, mas produtos químicos não. Produtos químicos é uma coisa muito recente na história da humanidade. Então, procure abolir o uso de produtos químicos, tá? Eu vejo, principalmente no corpo, tá, gente? Procure usar um desodorante que ele seja inócuo, procura ver uma maquiagem mais natural, se for o caso, né, da maquiagem, shampoo, sabonete, produto para limpar a casa, gente. Procura fazer uma higiene com vinagre, né, com coisas mais naturais. Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia, tá? Mas isso não vai durar para sempre. Durante a pandemia, vamos sim usar o cloro ainda. Porém, isso não será para sempre. Assim que isso passar, a gente volta para o vinagre. Você pode fazer produtos químicos, produtos caseiros, inclusive com álcool, casca de laranja, casca de limão e água. Muito fácil. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live só sobre isso, para explicar esses produtos para você fazer, tá? Por que isso, gente? Porque a gente precisa ter um pouco de contato, sabe, com os micro-organismos, tá? E a gente precisa também, né, parar de tanta coisa química, hiperestimulando o nosso sistema imunológico, deixando ele maluco, porque ele não reconhece substância química, ele reconhece substância biológica, né? Química não.
Então, já foi aí, passo número 1, alimentação baseada em plantas. Passo número 2, liberar o cloro da esterilização das verduras. Passo número 3, diminuir aí os químicos no seu uso pessoal e no uso da casa, tá? E o número 4, já vou dizer, deixa eu só dar uma golinha no meu chá aqui para me esquentar um pouco. Tá um pouco frio aqui. E aí, tá frio, gente? Me contem aí, onde vocês estão, já começou o frio? Aqui já começou. Quarto passo para construir uma imunidade inabalável, né? Peneirar, tá? Peneirar as notícias, as coisas com que você se envolve durante o dia. Isso, né? Algumas pessoas são muito sensíveis, né? E às vezes um programa de televisão, uma discussão, algo que te demande muito emocionalmente e psicologicamente, se afasta um pouco disso. Principalmente, não leve isso para a hora de deitar, porque ao deitar, né, o nosso corpo, o nosso cérebro vai ficar repassando tudo que foi vivido durante o dia e ele vai ficar naquele ciclo de estresse a noite inteira. Então, antes de deitar, procure ver coisas legais, coisas bonitas, coisas edificantes, coisas que elevem a sua vibração, o seu pensamento e a sua emoção, para que você possa ter um sono reparador e acordar no outro dia pronto ou pronta para recomeçar com mais energia, com mais ânimo, com mais vigor. Senão você acaba acordando cansada, de tanto ficar. Às vezes a gente nem sabe. Ah, mas eu durmo e não vejo nada. Mas só que o nosso cérebro continua trabalhando. E ele vai trabalhar principalmente nas últimas coisas que foram vistas durante o dia. Então, por favor, não leve essas coisas para a hora de deitar, tá? Quinto, desligue luzes, tá? Existe até um livro que se chama, eu tenho até em PDF esse livro para quem quiser, e aí escreve no meu e-mail, se chama Apague a Luz. Esse livro vem demonstrando o quanto a nossa imunidade, né, vem abalando-se ao longo dos últimos tempos, principalmente dos últimos 100 anos, em virtude do uso artificial da luz, né? Nós ficamos acordados muito tempo, até altas horas, e isso é péssimo. Isso causa uma disrupção do nosso organismo em relação à cronobiologia terrestre, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente libera uma pancada de hormônios que não tinha que ser liberado à noite. Cortisol, adrenalina, né? Suprimindo hormônios que necessitariam estar presentes, como a melatonina, né? Como hormônios mais relacionados à dopamina, à serotonina, que seriam hormônios mais relacionados à calma, né? Quietude. Então, desligue as luzes no quarto. Nada de dormir com televisão acesa, com celular ligado, com luzinha, né? Procura deixar tudo o mais escuro possível. Se não dá, usa um protetor nos olhos, coloca alguma coisa no ouvido, né, para não escutar ruído externo e tenta desse modo simular uma escuridão total, tá bom, gente? Senão o cérebro não entra em sono profundo, pois ele entende que está sempre próximo de amanhecer, né? Porque fica aquela penumbra. Aquilo para o cérebro significa amanhecer. Então ele nunca entra em sono profundo. Outra coisa também é que com os ruídos externos ele não relaxa, porque as amígdalas cerebrais estão treinadas para lutar, né? Ou fugir diante de alguma ameaça externa. Ele entende aquilo como uma ameaça externa, né? Então também cuidado com isso, tá bom? Então minimizar luzes e minimizar ruídos, né? Dormir em paz, tá? Procurar ficar bem à noite, para ter um sono reparador, para que os seus hormônios sejam harmonizados e para que você acorde bem, né? Com saúde, com disposição, certo? Esse foi o quinto, né, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Então, o primeiro foi alimentação baseada em plantas, segundo, tirar o cloro, o terceiro foi produtos químicos no corpo, o quarto foi o não levar coisas, né, muito pesadas na hora de dormir, o quinto foi ter cuidado com luzes e ruídos, o sexto, gente, né, qual é o sexto passo, né, para uma imunidade inabalável? Contato com a natureza, né? Por que o contato com a natureza? O simples fato de olharmos para a natureza, isso já é provado cientificamente, libera em nosso corpo hormônios relacionados ao relaxamento, ao bem-estar. Nossa memória ancestral, biológica, ela que é de bicho, nós somos bicho, a gente é bicho que se acha, né? Porque assim, a gente começou a dominar assim
a cidade de asfalto, de concreto, a gente se acha, mas a gente é bicho, tá, gente? Então, assim, bicho gosta de mato, né? Então, assim, e a gente, mesmo que não goste disso, vai dizer que você nunca sentiu paz na natureza. Essa paz, essa calma que a gente sente na natureza, esse relaxamento instantâneo, pelo simples fato de olhar para uma planta, para uma árvore, ou de olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, isso é biológico, está no nosso DNA, tá? É a nossa memória ancestral. Durante milhares e milhares de anos vivemos assim, tá? Então, procure o contato com a natureza por esse motivo, para ativar a nossa memória ancestral, tá? E também para que entremos em contato com micro-organismos, tá? Pisar na terra, né? Pegar a fruta do pé e não precisar se preocupar com essa higienização excessiva, né? Essa higienização excessiva, aliás, está acabando com a nossa microbiota intestinal, né? Como eu falei no passo 2, tá? Então, entrar em contato com os micro-organismos, fazer nosso sistema imunológico trabalhar um pouco, nosso sistema imunológico precisa trabalhar. Se ele não trabalhar a nosso favor, ele vai trabalhar contra nós, né? Não sei se vocês já ouviram falar nas doenças autoimunes, tá? Doença autoimune da tireoide, aí tem lúpus, tem doença de Crohn, tem artrite reumatoide, um monte, né? Então, existem estudos, inclusive, né, de pessoas com doença autoimune tomando, tá, gente? Sério isso. Vermes, né? Vermes mesmo, parasitas intestinais, né? Desidratados, né? Para que o corpo, engolindo e tomando isso, para que o corpo veja isso e reaja. E pare, para que tendo um inimigo comum, ele vá no inimigo comum, nesse parasita que tá entrando, e pare de se autodestruir. Porque a gente começou a esterilizar tudo, limpar tudo, numa quase obsessão, sabe? Virou isso quase obsessão da humanidade, isso. A gente acabou gerando doenças autoimunes, tá? Eu sei que a gente está vivendo uma época de pandemia e agora o negócio tá meio que num parênteses, tá, gente? Mas a gente vai voltar no normal, uma hora, né? Então, lembrem-se disso. Lembre-se que o nosso corpo precisa, né, estar em contato com os micro-organismos para ter trabalho, para não se autodestruir, tá bom? Esse foi o sexto ou foi o sétimo, gente? Acho que foi o sétimo, né? Ou o sexto, tá? Então, sétimo, é que faça o manejo do seu estresse. Como assim? Um hobby, tá? Ou uma atividade de meditação, algo que dê a você um prazer e produza uma higiene mental, tá? Para que você consiga relaxar e desarmar, né? Quando estamos muito tensos ou muito tensas, tudo isso aqui, ó, fica né, contraído, assim. Você pode reparar, começa a relaxar, sabe? Começa a ver. Então, o nosso corpo entende que a gente não precisa estar em luta ou fuga o tempo todo, que podemos relaxar. E isso ajuda a equilibrar todo o nosso organismo, inclusive nosso sistema imunológico, tá bom? Outra coisa, agora acho que é o nono ou o décimo, gente? Tô perdida nas contas. Me ajudem aí. Eu vou falar então como nono, atividade física. Por que atividade física? Porque atividade física a gente consegue, né, voltar às origens. Estamos muito parados. A tecnologia a nosso favor, hoje em dia a gente não sobe mais nem escada. É escada rolante, é controle remoto, né? A gente nunca esteve tão parado em toda a história da humanidade. Se você for ver, enquanto vivíamos, né, em um estado um pouco mais natural, até uma geração ou duas gerações atrás, as pessoas trabalhavam muito e tinham um trabalho braçal a vida toda. E elas envelheciam tendo atividades braçais. E as pessoas que mais ativas são aquelas que mais atingem ou tendem a atingir uma longevidade saudável, isso comprovado cientificamente em estudos de vales de idosos longevos e saudáveis, como Vale Munza, Vila Camba e outros lugares, né, lugares que nós chamamos e podemos chamar de blue zones, são lugares onde sempre as pessoas trabalham muito, têm atividade física. Isso ajuda, né? O corpo humano não foi feito para ficar parado. Nunca isso aconteceu antes. É a primeira vez que a gente está vivendo isso, né? E a primeira vez que a gente está vendo, né, pessoas, um grande número de pessoas com doenças crônicas, com obesidade e tantas outras coisas, né? Inclusive, a falta de exercício
físico leva a pessoa a ficar um pouco mais desequilibrada das emoções, né? Porque a atividade física, ela gera hormônios que produzem bem-estar, não só durante a atividade física, isso perdura, né, por 24, 48 horas. Temos estudos mostrando a relação entre a atividade física e o bem-estar, né? E a imunidade, ela está muito relacionada a isso, né? A ter momentos de relaxamento, de bem-estar, de lazer, né? A relaxar um pouco, né? Isso também, isso é muito, muito importante, né? Para a imunidade. Com relação ao ruído, eu falei, né, que o nosso cérebro não desliga, isso foi lá no passo, em alguns passos anteriores. O cérebro não desliga, e também tem estudo científico mostrando que quanto mais tempo o nosso corpo é submetido a ruído, por exemplo, trabalhadores que trabalham com muito barulho, né, pedreiro, carpinteiro, é mostrado que para cada número X de horas de ruído, há uma diminuição da produção de células do sistema imunológico, às vezes por 24, 48 horas, isso perdura. O ruído, ele atrapalha a produção das células do sistema imunológico também, tá? Então, eu não sei se eu falei os 10 passos aí, se alguém está contando, me diz se falta algum, eu vou falar. Ou se eu lembrar daqui para mais tarde, eu falo. Então, gente, e o que é sistema imunológico? Onde que está o sistema imunológico, né? O sistema imunológico, ele é composto por várias células, moléculas, órgãos e tecidos, como, por exemplo, eu vou citar alguns. Apêndice, amígdalas, baço, timo, que mais? As placas de Peyer no intestino, que é um dos principais lugares onde abriga cerca de 70% das nossas células, né, imunitárias. Então, gente, ele é bem espalhado, né, por todo o corpo. Não é à toa que tem pessoas que têm toda hora a infecção de amígdala, né? Aí a pessoa assim fala, mas eu tô com imunidade baixa, toda hora eu tenho infecção de amígdala. Não, gente, muito pelo contrário, as amígdalas são órgãos de proteção. Elas estão te protegendo contra bactérias que você está entrando em contato, tá bom? Então, é isso, tá? Vamos ver se eu falo os passos. Primeiro passo, alimentação baseada em plantas. Segundo, cloro. Terceiro, os produtos químicos. Quarto, dormir, evitar levar preocupação para dormir. O quinto, desligar a luz, né? E o barulho. Aí, sexto, contato com a natureza. Sétimo, atividade física. Oito, um hobby, uma atividade mental. Faltou o 9 e o 10, tá? Então, o 9 e o 10 seria o nono seria estar harmonizado com os horários naturais, ou seja, temos horário onde o sol está pino. O horário em que o sol está pino corresponde à máxima produção de suco gástrico, o fogo digestivo, né? Então seria a hora ideal para almoçarmos, tá? Não fomos feitos para ficar comendo 10, 11 horas da noite, meia-noite. Devemos comer, eu sempre falo isso, a gente deve comer até que tenha sol, né? Isso é como fazíamos há milhares e milhares de anos e é como nossos ancestrais faziam. E a gente não precisa ir muito longe. 50 anos atrás era assim. As pessoas comiam, né? As pessoas comiam até ter luz, né? Solar. Não tinha mais o solar, elas comiam rapidinho ali antes de anoitecer e iam dormir. Não era assim. Então, faz pouco tempo. Então, harmonizar-se com os ritmos naturais, esses ritmos naturais que tem as frutas da estação, as verduras da estação, as épocas do ano, inverno, verão, procurar estar em harmonia com isso. Somos um bicho que precisa do seu planeta, que precisa do habitat. Todos os outros animais, eu digo os outros animais porque seres humanos são animais, a gente que se acha, mas a gente é animal também, né? Então, todos os outros animais obedecem, pelo menos obedeciam, coitados. Agora a gente está enlouquecendo eles também. Mas eles obedecem aos ciclos, aos horários. A gente não, a gente vai contra isso, né? Mas a gente paga um preço muito caro por isso, tá? E o último, né? 10º, né? O harmonizar-se com o ritmo da natureza, né? E o 10º, eu diria que é procurar fazer alguma atividade, né, de doação de si, do seu tempo.
Pode ser uma vez a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês, pode ser o quanto for. O sentir-se útil, sabe? Algo que você faça, assim, altruisticamente, sabe? Alguma atividade que envolva a doação do seu tempo para alguém, para alguma pessoa, uma instituição, um lugar, um bichinho, enfim, pense em alguma coisa. Acredito que isso também. Esse sentimento de completude, esse sentimento de nos sentirmos úteis, de estarmos fazendo bem, nos faz muito mais bem ainda. A gente fica, né, incrivelmente, e isso não tem o que pague, né? É um sentimento bom, tá? E isso aumenta a imunidade, certo, gente? Procurar se harmonizar com relações humanas, estabelecer relações humanas positivas e por aí vai. Gente, esses 10 passos que eu falei, né, para construir uma imunidade inabalável, tá? Eles vão ser aprofundados, não os 10 passos, mas assim, a imunidade, vou falar mais especificamente sobre a imunidade na minha palestra do CEMAV, que vai ser na próxima terça-feira, no dia 12 de maio, o dia todo vai ficar, desde as 9 da manhã até meia-noite, a palestra vai ficar disponível para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes você quiser, tá? Espero que vocês gostem, trouxe bastante coisas científicas, bastante coisas interessantes que eu espero que seja legal para vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, é naquele link para baixar a receita, você se inscreve, baixa as receitas e recebe a notificação das palestras. A minha vai ser no primeiro dia. Então vai ser o CEMAV começa no dia 12, a palestra no dia 12, começa às 9 horas da manhã, vai até meia-noite, e vou falar bastante sobre imunidade. Bom, vamos agora, que eu já... Vamos cumprimentar as pessoas. A Érica, né? Tá dizendo assim, que deixa de molho com limão e vinagre. O que você acha, doutora? Bem, Érica, não sendo uma pessoa... O limão e vinagre não tem, assim, muita comprovação científica, tá? Então, assim, em sendo uma pessoa que tem um sistema imunológico precário, por estar fazendo tratamento oncológico, tomando imunossupressores em altíssimas doses, ou uma gestante suscetível à toxoplasmose, não funcionaria, porque não tem evidência científica. Mas você pode fazer sim, se você não tem nenhuma necessidade. Se você tem alguma necessidade dessas que eu citei, a única coisa que vai funcionar realmente é ou cloro, que eu não recomendo, ou ozônio. Fora isso, a gente não tem ciência de nada que funcione. O iodo funciona relativamente. Se a pessoa realmente tiver uma necessidade por estar fazendo um tratamento, assim, aí o ozônio mesmo. Ou o cloro, que eu não recomendo, porque acaba com a microbiota intestinal. Pode fazer, Erika, acho legal. Muito obrigada, doutora. Cheguei aqui às 20, escrevi e não tinha enviado. Acontece às vezes, Valmira, do coisas do YouTube, né? Então deixa eu tirar isso aqui da... A Mauri. Nem animais somos ser humano que raciocina. Animal tem instinto de sobrevivência irracional. Boa noite. Orientação, abraço. Mauri, deixa eu me explicar o que eu quero dizer quando nós somos bichos. Eu tô falando, assim, foi até bom você colocar isso, porque é uma coisa que eu sempre preciso colocar. Como eu trabalho com jejum e acabo fazendo, e eu sou vegetariana estrita, né? Então, o que popularmente as pessoas chamam de vegano, tá? Mas vegano é uma coisa bem mais ampla e eu acabo sendo também um pouco. Mas eu sou vegetariana, na verdade, eu faço uma alimentação baseada em plantas 100%, tá? Eu não consumo nada de origem animal. Não uso couro, não vou em zoológico, não faço nada que eu acho que explore os animais. Eu sou vegana, tá? Vamos falar assim, popular. Tá? E aí eu tenho muitos seguidores que acabam sendo de adventistas ou, enfim, eu tenho bastante pacientes que são evangélicos também. Eu trabalhei numa instituição em que o dono era adventista, não, ele era evangélico, né? E como eu falo muito de jejum, dessas coisas assim, vira e mexe, eu recebo comentários, né? Nesse sentido, tá? Mencionando a religião, ou a Bíblia, ou algo assim.
Eu queria deixar, tá, bem claro para vocês que quando eu falo assim, eu estou falando de medicina, eu estou falando de biologia, eu não estou falando de religião. Até porque, vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho religião, tá? Então eu falo, eu sou médica e sou bióloga, eu falo em termos biológicos. Em termos biológicos, né, em termos de ciência, somos animais, tá? Eu não estou falando de religião, tá bom, gente? Gostaria de deixar isso claro para vocês, tá? Boa noite, Cristina. Boa noite, Marta. Às vezes eu uso água oxigenada 10 volumes. Pode usar também. Tem pessoas que usam. Eu não acho legal usar água oxigenada, não. Acaba acabando com outros. Érica, onde eu compro máquina de ozônio? Tem uma empresa, eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Por favor. Chama Vier, com W. Coloca aí no Google e localiza. Tem vários tipos de aparelho de ozônio para os mais variados fins. Sil, doutora, uma dúvida, o iodo 2% é Lugol? Não, não é Lugol. São coisas diferentes, tá? A tintura, deixa eu botar aqui, ó. Sil, doutora, uma dúvida, iodo 2% é Lugol? Faço uso na pele, aí é 5%. É esse? Não, não é esse, Sil. E a tintura de iodo 2%, é diferente da solução de Lugol. A solução de Lugol é composta por hidreto de potássio, né? Mais o iodo. Então, não, é tintura de iodo mesmo. Ela até tem uma coloração, um gosto horrível, não dá para tomar. É para uso externo, para ferida, curativos e para higienização dos alimentos. Você compra em qualquer farmácia. É outra coisa, não é Lugol, tá? Valmira. Doutora, suas orientações foram altamente importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, Valmira. Muito, muito, muito obrigada. Aí agora eu agora confundiu a cabeça das pessoas, né? Que as pessoas pensam assim, mas gente, mas então por que ela faz uma alimentação onde ela não consome animais de maneira nenhuma, nem carne, nem leite, nem ovos, nem mel, e ela faz jejum, ela faz isso, faz aquilo, e ela não tem religião? Não, não tem religião. Por que eu faço isso então? Por ética, por consciência, por entender que eu sou mais um ser vivo nesse planeta, que eu devo respeitar aos demais, que eu chamo de irmãos. Para mim, eu não vejo. Todos são meus irmãos, tanto os seres humanos quanto os animais. Eu não faço distinção entre um jacaré, um boi, uma vaca, um cachorro, um gato. Para mim é tudo um irmão, todos merecem meu respeito. É dessa maneira que eu entendo, tá bom? Então, Amaury, seria o ideal a alimentação sem a carne? Sim, vegetariana é ótima, era o começo da humanidade. Você está certíssima, saúde ideal. Legal, Amaury, que bom que a gente concorda. Vamos ficar amigos, tá? Aqui, Amaury, né? Então, seria o ideal a alimentação sem carne? Sim, vegetariana é ótima, era o começo da humanidade, tá bom. Porque... Então, tá bom. Tá certo, gente? Mas, assim, eu falo, as coisas que eu falo, tá? Eu falo pautada em estudo científico, eu me atualizo, eu procuro evidências científicas as mais atuais que tem. Eu sou membro titular da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, eu faço a revisão dos textos que vão para publicação. Eu que estou escrevendo o capítulo deles de B12. Então, gente, o que eu estou trazendo para vocês é o que há de mais atual. São artigos científicos que têm saído fresquinhos, a gente resume, a gente traduz, né? São um grupo de médicos que fazem isso, eu sou uma dessas médicas, e além de eu fazer isso, eu atuo revisando os textos. Então, antes da gente publicar, eu faço parte da equipe que revisa. Então, eu estou lendo sempre, estou sempre atualizada. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é informação científica de ponta, ou seja, o que há de mais novo, mais recente das instituições de pesquisa mais respeitadas no mundo inteiro, tá? Então, eu trago conhecimentos da medicina, da biologia, tá, gente? O que eu trago para vocês é científico, tá bom? A Érica, também penso assim, é nós. E é a gente, Érica, tamo junto. E a Marta, você come cozinhando ou só cru e vivo? Não, eu como comida cozida também, tá? Como
bastante coisa cozida até, mas eu como muita coisa crua também, tá? Muita fruta, muita, enfim, principalmente fruta, coisas cruas, legumes, verduras. Por exemplo, eu adoro beterraba crua, eu gosto mais do que beterraba cozida, eu acho mais gostoso, eu acho mais gostoso o brócolis mais cru, né? Eu gosto de comer coisas cruas, me faz bem, eu sinto falta. Se você me deixar maluca, se eu passar um dia sem comer alguma coisa que não seja cozida, eu fico bem maluca mesmo. Eu vou atrás, eu cato até alho, eu como cru. Então eu gosto, mas eu como também bastante coisa cozida. Eu faço, na verdade, uma alimentação baseada em plantas, 100% plantas. Ou seja, eu apenas me alimento do reino vegetal, né? Mas eu consumo coisas cozidas também. Eu consumo feijão, consumo arroz, principalmente isso de cozido. E algumas batatas. Eu adoro batata doce, né? Adoro, adoro, adoro. E muita coisa crua também. Aí tem kombucha, entra as outras coisas da alimentação viva, né? Entra os germinados, entra as sementes, entra os grãos, entra tudo isso aí. Mas eu faço uma boa base cozida, assim. É, é, a Érica, milícia vegana, Deus me livre, eu não sou disso, não. Não quero ser, não. Aí, Leonardo Borges, jejum longo e jejum intermitente. Jejum, de maneira geral, é a melhor ferramenta que existe dada por Deus para melhorar a imunidade e toda a saúde. Ah, exatamente. Só que, assim, eu não vou entrar no mérito, né? No mérito religioso, porque eu não sou religiosa, eu sou uma médica, meu canal é um canal médico, tanto é que eu coloquei na frente do canal doutora, né, para trazer para as pessoas que não, que é o canal, que é um canal científico, não deixa de ser um canal médico, um canal que traz notícias da medicina, da biologia, tá? Não é um canal espiritualista, religioso, de modo algum. Mas eu concordo com você, Leonardo. O jejum é uma excelente ferramenta para aumentar a imunidade, sim. Comprovado cientificamente, comprovado e recomprovado, né? Isso agora virou moda, tá todo mundo fazendo, mas eu já falava sobre isso, já fazia isso muito, muito antes de ser moda, né? E a Bíblia, eu não conheço a Bíblia, tá? Desculpe, mas eu sei que lá fala bastante dos jejuns, né? Tem Jesus jejuou durante 40 dias no deserto, e tem outros grandes, né, da Bíblia que fizeram jejum, enfim. Na Bíblia fala em até 40 dias, é isso, de jejum, né? É o que aqui a ciência fala também, que a gente pode chegar até 40 dias mesmo, jejuando, tá bom? É exatamente como tá lá, tá bom? Mas eu não vou entrar nessa parte bíblica, nessa parte de... Porque eu não, realmente não... O canal é um canal médico, um canal de biologia e de medicina. Eu sou médica e sou bióloga. Tenho 2 faculdades. Bom, então, gente, eu agradeço muito, muito, muito a vocês pela presença hoje aqui. Espero de coração ter contribuído, né, para o conhecimento. Agradeço a cada um dos comentários, a cada uma das pessoas que comentou aqui. Gratidão de coração, tá, gente? Se vocês gostam do canal, convidem pessoas para vir assistirem com vocês. Se vocês acham que faz bem, que ajuda vocês de alguma forma, convidem pessoas que talvez se beneficiem dessas informações, desses conceitos, tá? E assim, a próxima segunda eu vou falar mais detalhes sobre a minha palestra no CEMAV. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E a gente vai fazer o Pedra, né, que é o meu retiro online, tá? É um retiro online que ele envolve psicoterapia, jejum, meu monitoramento 24 horas por dia, praticamente, no WhatsApp, né? E também tem, além do WhatsApp, tem encontros ao vivo, né, exclusivos, e uma plataforma. São 3 modos de se encontrar. Esse meu retiro online, ele é bem intenso, eu me dedico realmente bastante pro grupo. As pessoas até se admiram do tanto que eu fico dedicada ao grupo, tá? Vai começar depois do Semava, vai começar no sábado, dia 16 de maio, tá? Quem quiser mais informações, no site www.nutrolistica.com.br. Lá no site dá para parcelar em até 12 vezes, e comigo dá para pagar se você entrar em contato pelo meu WhatsApp, tem um valor, tem um descontinho aí de, se eu não me engano, de R$ 200 à vista, tá?
Vamos ver, graças, informações importantes para a saúde. Obrigada, Paulo, Marta, Sil, Érica, Leonardo. Cruz de veganismo. Vamos ver aqui, o Leonardo está falando aqui para a gente encerrar. Cruz de veganismo, exercício físico, sol das 12, fazer a vontade de Deus em todos os sentidos. É isso aí. Então tá bom. Tá bom, gente? Então uma excelente semana para vocês. Tudo de bom nessa semana, tá? Coloque em prática esses ensinamentos que eu passei aqui, pelo menos na maior parte que for possível. Se a cada dia vocês colocarem um pouquinho em prática, no final de um ano, vocês terão colocado muita coisa em prática, tá? Agradeço pela presença de todos e todas. Até a próxima segunda-feira, às 8 horas. Boa noite.